Em virtude da gente ter usado uma relação menor, e a moto agora vai ficar com uma relação 16-40, a gente vai ter que encurtar um gomo, um elo da corrente. Esse gomo, ele precisa ser encurtado porque senão a corrente vai ficar muito próximo do limite máximo de tensionamento. Isso se ela ainda não ficar frouxa. Então a gente vai remover um elo. Essa corrente é nova, dá um pouco de dó de fazer isso, mas a gente tem que fazer. A gente vai usar uma prensa hidráulica, que a gente tem à disposição aqui, entendeu? Não necessariamente, tem gente que faz com marreta, tem gente que tem uns vídeos. Tem um vídeo inclusive do canal MMO, Moto Mecânica Online, que é bem bacana, funciona bem pra caramba. A corrente da CG que o rapaz fez o serviço parece que não tem retentor, mas como a gente dispõe da prensa, eu dou preferência em utilizar a prensa, já que é uma ferramenta que a gente já tem. Eu vou usar um saca-pino com uma resistência boa. O saca-pino é de um kit da Starrett, aliás, bem antigo inclusive, feito em... E a gente vai usar o saca-pino para fazer a remoção. Eu vou usar um outro soquete também como apoio, mas a gente poderia usar qualquer tipo de coisa para poder fazer esse trabalho. Não precisa necessariamente ser um soquete, podia ser porcas, como foi feito no outro exemplo, ou qualquer outro tipo de material. Eu só vou mudar um pouco do apoio por conta da altura da corrente, senão ela vai torcer um bocado, e eu já retomo a filmagem. Bom, aqui a gente aumentou um pouquinho a altura, já deve ser suficiente. Para começar a remoção, a gente vai alinhar a corrente no soquete e vai descer com a prensa sem nenhum acessório, somente a prensa por enquanto. Sempre prestando atenção quando for descer com a prensa, para ela pegar só no ponto do meio, para ela não pegar nos outros elos. Deixa eu mudar a câmera de lugar. Aqui ele está bem de frente, tá vendo? Ele não vai pegar nem em um pino nem no outro, só no pino do meio. E a gente vai continuar descendo. Soltar um pouco. Já desceu, vamos tentar colocar um pouco mais para baixo, ver se a gente consegue. Agora que ele está nivelado, a gente recua e faz a mesma coisa, só que dessa vez a gente faz com o saca-pino. Ver se ele está pegando. Fazer o mesmo procedimento. É importante ter certeza que o saca-pino passa no vão da corrente, para não danificar ela. Com calma até encostar. E agora que encostou, a gente acompanha um pouco de cuidado. Opa, já entrou ali. Beleza. Sai o saca-pino. O pino da corrente tá aqui. Vamos tirar o zoom. Vamos guardar o pininho aqui, o saca-pino também. Não tem nada dentro do soquete. E agora
a gente consegue tirar um elo, os retentores, tá vendo? E a gente conseguiu encurtar sem danificar. Com a corrente devidamente encurtada, vamos providenciar novamente a montagem dela na moto. Sempre tentando não sujar ela ao máximo. Beleza. Vamos agora fazer a junção. Com a emenda. E vamos ver o comprimento da corrente como fica. Ainda fica bastante frouxa. Mas eu acredito que não o suficiente para encurtar 2 elos. Eu vou esticar ela do jeito correto e vamos ver se o comprimento dela fica suficiente ou não. A corrente ainda não foi travada, só foi colocada ali para ter uma ideia. As duas marcas, tanto esse lado quanto o outro, na parte da corrente nova, e ela está até mais esticada do que devia. Então o que nós vamos fazer? Vamos manter ela só com um elo a menos, no caso 119 elos. A gente vai afrouxar, a gente vai travar a corrente, fechar ela e a gente vai proceder o tensionamento da maneira normal. Para fixar essa parte da corrente, como ela não tem trava como a anterior, a gente vai ter que prensar ela. A gente ajusta, coloca os O-rings no local correto. Eles são meio chatinhos mesmo de parar. Verifica a posição da tampa. E eu vou usar um grampo desse para fazer o aperto. Vou inverter ele aqui, que a gente usa a própria força dele a favor. Vou fazer uma pequena alavanca, sempre acompanhando da parte de cima. Para garantir que a gente não está excedendo na força. Engatar. A moto.
mais fácil. Ou menos difícil, não sei. Vou soltar um pouco agora e ver como que ele tá. Quase lá. A ideia é usar um outro elo de outra corrente para fazer o encosto e apertar, porque esse elo da outra corrente ele não coincide, ele é mais largo que o pino, então ele vai ter condições de varar ele para lá. A gente só precisa ver mais ou menos a altura que ele tem que ficar. Isso é gambiarra porque eu não tenho a ferramenta adequada para fazer isso, tá? Inclusive eu estou comprando que não chegou ainda. Mas é bem gambiarra isso aqui. Opa, já parece que até deu uma assentada aqui, vamos ver. Olha lá. Joia. Vou apertar mais um pouquinho só. Mas esse aqui é o caminho. Vou encostar ele aqui. Soltar mais um pouquinho. Sempre cuidando com o O-ring ali para ele não ficar muito espremido. Beleza. Beleza, corrente emendada. Roda, vamos desengatar. Beleza. Show de bola. Corrente emendada. Vamos fazer a regulagem da tensão e apertar o eixo da moto. Para medir a folga, estou usando uma régua. Ela dá 12,5 quando está para baixo e 16,5. Ou seja, está com 4 de folga, está muito grande. Então a gente vai apertar mais um pouquinho. Do outro lado também, se apertar do lado só faz diferença. E dá uma grande diferença. O pessoal acha que não, mas a diferença é grande. Apertar mais aqui. Mas ela já, pelo menos já está na tolerância, viu? Beleza. Vamos de novo. Não sei se ele está enquadrado. Tá, mais ou menos. Deu 14. Deu 14 com 16 e um pouquinho. Então tá 22 milímetros. 20 é a folga mínima. Como ela vai assentar um pouco, eu acho uma medida legal de deixar. E com um elo a menos. Cadê? Tirar o zoom daqui, senão não dá pra enxergar nada. A marca tá exatamente ou quase no ponto da nova. Então eu diria que
é a posição ideal. Beleza? O que eu vou fazer agora? Vou apertar a roda traseira e depois eu vou apertar o pinhão que ainda não foi apertado. Com a moto engatada, a gente vai encostar o parafuso do pinhão e agora a gente vai para a fase do torquímetro. O aperto segundo o manual de serviço é de 10 Nm. Os parafusos já estão encostados. É 10 para esse torquímetro aqui, ele é muito sensível e não consegue chegar em 10. Você começa a virar e ele já para. Para checar ver se ele realmente está apertado com uma catraca. Tá bem apertado. Beleza. Neutro. Ergui a moto de novo. Você tá rodando sem problema. Beleza, uniforme, sem tranco, sem problema. Vamos voltar agora à capa da corrente. Vamos mudar a câmera de lugar e depois a gente já segue. Aliás, até melhor, como a câmera já está posicionada, eu vou voltar a capa do pinhão primeiro e a capa da corrente eu monto depois. Depois só preciso passar um paninho para tirar as marcas de dedo, mas não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Essa ficou no solo, tá meio quente. A gente encaixa aqui por baixo da haste do câmbio. Beleza. Da mesma forma que a gente havia feito, a trava por cima e o parafuso Allen por baixo. O torque apropriado para esse parafuso é de 12 Nm, mas infelizmente eu não tenho ainda a ponta para ligar ali no torquímetro. Vai ter que ser meio que na mão e no bom senso mesmo. Beleza. Só ver se eu consigo mostrar aqui um pouco mais no detalhe. Aqui tá a trava. Ela vem bem no parafuso mesmo, direto. Não sei se ficou claro na filmagem. Beleza, vou mudar a câmera de lugar e vou fixar o protetor de corrente. Vou montar a proteção da corrente. A gente encaixa ela por aqui, por cima da corrente. E aqui eu tenho a travinha. Eu passo ela pela corrente e volto ela na trava. Aí eu tenho dois parafusos para apertar. O maior, cromado, aqui na ponta. Só olhar mais ou menos onde está o furo. E o menor, não cromado, aqui no fundo. Com a catraquinha 8, vou
pontear esse aqui. Vou tentar pontear esse aqui. Beleza. Uma coisa que a gente não pode esquecer é apertar a contraporca da regulagem da corrente com a chave de boca 14. A mesma coisa do outro lado. Beleza. A gente vai apertar do outro lado, tá? Uma última limpada, montar a tampa encaixada e a gente está pronto para fazer um teste de rodagem com a moto. Desse lado aqui a gente precisa ainda apertar o eixo, a porca do eixo, e precisa regular novamente o freio traseiro. Eu vou tentar seguir a mesma regulagem que estava, não sei se isso vai ser eficiente ou não, mas a porca do eixo, infelizmente eu não tenho soquete próprio para o torquímetro aqui, eu teria que arrancar o escapamento. Então eu vou apertar lá na chave com um pouco mais de generosidade, porque são 80 Nm de torque, e assim que eu precisar fazer o que eu preciso fazer no escapamento, quando eu remover, eu aperto ele da maneira correta. Ok? Beleza, pessoal, serviço concluído, 100%. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dúvidas, perguntem. Se inscrevam no canal, cliquem no gostei, compartilhem nas redes sociais, marquem seus amigos no YouTube para que eles também tenham acesso à informação. Certo, pessoal? O servicinho ficou show de bola. Agora é só manter ela lubrificada com óleo 90 e rodar. Certo, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.